Oferecimento SP Security. Segurança inteligente para o seu lar. Proteja sua família e fortaleça seu condomínio com tecnologia de ponta. Acesse spsecurity.com.br e descubra como transformar a segurança da sua casa. Boa tarde, pessoal. Vocês estão aqui no programa Educação em Foco comigo, Laura, apresentadora, e a nossa convidada, a Kelly Ceola. Vou aprender, Kelly, até aqui a nossa maratona. Nossa maratona aqui é Kelly Ceola. Gente, no programa de hoje, a gente quer falar sobre como montar um plano de estudos que realmente funciona, né? E aí, o nosso gancho é porque muitos estudantes, eles passam horas em frente aos livros, mas não terminam um dia com aquela sensação de que aprenderam legal, sabe? Eles ficam com aquela sensação de que muitas vezes falta organização para eles mesmos, ou então a organização que eles montaram não tá legal. E aí fica só naquela base do livro, naquela teoria, lendo, e no final não leu nada, sabe? Aquela coisa que não entrou na cabeça. Sim. Kelly, tudo bem? Olá, pessoal, estamos aqui novamente, e aí eu vou dar essas dicas, assim, que é muito importante para você que vai aí se preparar, né, para o vestibular este ano, para o vestibulinho, né? Então, eu vou aqui, primeiro de tudo, né, sobre esse nosso cronograma, é você ter o objetivo definido. Qual é a prova que você vai realizar? Você vai fazer vestibulinho para ETEC, então é ETEC, tem Instituto Federal, Cutuca, Cotil, então para qual escola que você vai estudar? Ou você vai fazer uma FUVEST, uma Unicamp, né? Então, porque cada escola, ela tem a sua característica, né? Ela tem o conteúdo que ela cobra, né? Então, cada um tem a sua organização. Então, eu primeiro de tudo, eu preciso saber para qual escola, qual faculdade que eu vou fazer. E aí, você começa a ter o que é um objetivo seu definido. Definir, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que conhecer o edital dessa prova. Então, procura lá o edital da prova, gente. Vai lá na internet, pessoal. A internet tem pra isso. Por quê? Porque o maior erro de vocês é assim, eu vou fazer Unicamp. Mas eu não sei o que cai na Unicamp, eu não sei que matéria que cai, eu não sei como que é o estilo da prova. Muitos de nós, muito da gente quer fazer, sei lá, a Unicamp, a USP, mas não sabe nem onde é o endereço. Gente, vamos pesquisar, vamos usar a ferramenta que a gente tem pra gente. Então, e aí você estuda com o quê? Com estratégia. Né? Porque aí você sabe, né, o que cada prova cobra, né? Então, aí você vai estudar já com um direcionamento, aí certinho, né? Outra coisa, bom, definir lá o edital, já defini qual é a faculdade, qual a escola técnica que eu vou estudar. Então, agora eu vou definir o quê? O meu tempo de estudo. Então, a gente vai montar o quê? O nosso cronograma. Então, precisa ter um cronograma. Então, você vai lá, sei lá, não sei, você estuda de manhã, à tarde, então você tem que ter um cronograma para você poder começar aí os seus estudos. É fenomenal. E não precisa estudar 8 horas por dia, gente. Porque você estudar 8 horas por dia, você vai falar assim, desisto, não Deixa quero. pra fazer alguma coisa durante 8 horas por dia quando você trabalhar. Porque eu vou ser sincera, quando vocês começarem a fazer alguma coisa 8 horas por dia, vocês vão ter saudade de quando vocês estudavam 2 horas por dia. É isso aí, gente. Porque, olha, 8 horas por dia é insano. Não dá. E aí o foco fica assim, perdido. Então, o que vocês têm que fazer? Estudar 2 horas por dia, mas que seja aquele, né, com foco certinho e com uma constância. Então, eu vou estudar 2 horas por dia. Então, segunda, terça, quarta, quinta, e estudar assim sempre. Porque se eu também deixar, tudo bem, eu vou estudar só de sábado e domingo. Gente, esquece, você vai desistir no meio do caminho. Porque é pesado, né? É muita coisa. Então, assim, aquelas maratonas de estudos, que não é uma pergunta que eu já tenho aqui. Se vale mais a pena estudar todos os dias ou fazer grandes maratonas? Todos os dias. Todos os dias, né? Aquela constância, aquele hábito de estudar. Constância. Todo mundo sabe que as pessoas que são boas, que a gente conhece, que nem voltando lá no Cristiano Ronaldo, é porque é uma constância, né? Sim. Então, é todos os dias ali, né? Se preparando. Não, eu vou estudar 8 horas. Tá. E os outros dias? Esqueceu, você esquece, né? Porque você não pega ali.
Bom, definir o horário que eu vou estudar. Eu vou estudar das 5 horas da tarde até as 7 horas, sei lá. Eu vou estudar das 8 horas da noite até as 10 horas, não sei. Mas aí, você definiu o seu horário, você vai fazer o quê? Você vai definir o seu cronograma por dia. Quais são as matérias que você vai estudar. Então, na segunda-feira, eu vou estudar português e matemática. Na terça-feira, eu vou estudar história e geografia. Na quarta, biologia e inglês. Então, você vai definir o que você vai... Quais são as matérias. Por quê, gente? Porque aí você vai ter contato com todas as disciplinas e sempre naquele ritmo. Então, na segunda-feira, voltou português e matemática, né? Então, eu sempre vou ali estar olhando as disciplinas, né? Continuamente, né? Ali. Sim, Kelly, deixa eu te fazer uma pergunta. No seu curso, você tem como dar uma dica de como equilibrar teoria, exercícios, revisão? Você sabe dar alguma dica, algum spoiler pra gente aqui? Então, isso, lá no nosso cursinho, as matérias são separadas, né? O nosso cursinho, ele é online, gente. Certo. Então, lá, quando você entra dentro da plataforma, vai estar lá matemática, química, física, biologia, tem todas as matérias. Aí você clica, por exemplo, em matemática, tem 48 temas que você precisa estudar para entrar lá, para fazer o vestibulinho, e ajuda muito no vestibular também. Então, eu cliquei lá, matéria de equação de primeiro grau. Então, primeiro de tudo, tem um professor lá, 8 minutinhos, 5 minutinhos explicando o que é equação de primeiro grau. Porque a pessoa, ela tem que saber da teoria também, né? Então, o que é equação de primeiro grau? O professor acabou de explicar. Aí, ele acaba de explicar, ele já traz um exercício aleatório sobre equação de primeiro grau. Então, ele traz aquele exercício, ele fala, vamos resolver esse exercício aqui. E depois, ele traz um exercício que já caiu no vestibulinho anterior. E aí, ele traz, olha aqui, como que cobra o vestibulinho. O vestibulinho cobra desse jeito, gente, equação de... E aí, é a linguagem da prova, que é muito importante. Então, assim, teoria e exercícios e prova anteriores é um conjunto completo. Às vezes a gente tá vendo assim, eu já tive muito em sala de aula. O professor tá passando de um jeito, ele passou 1 mais 1 igual a 2. Chega na hora da prova, vem aquela equação de Bhaskara enorme que você fala assim, nossa, mas ele não passou isso. E no final ele passou, só que a gente não pegou o time, o ritmo. E às vezes essa organização, essa revisão é muito boa também. Por isso que também fazer vestibulinhos, revisão de provas antigas é importante. É importante. É muito importante. E você também, assim, mais uma dica é dar mais atenção às matérias que você tem dificuldade. Aqui você tem dificuldade aí que você tem que estudar mesmo, né? Porque você precisa... Às vezes a pessoa até estuda mais aquela matéria, acaba gostando, né? Sim. Fala, eu não gostava tanto de química, agora acho que eu vou ser químico. De tanto igual aquilo que eu falei no último programa da minha antiga professora, que ela tinha muita dificuldade com psicanálise. E no final, ela virou professora de psicanálise de tanto que ela estudou isso. Isso aí. Por isso que a gente fala, transforme o seu ponto fraco em oportunidades da sua evolução. Sim. Não é uma regra de que você vá gostar, mas que você tem que ter noção do que você precisa. Precisa. É muito importante. E faça revisões semanais, né? Então, assim, não basta... estudar o conteúdo uma vez só, né? Você tem que voltar, né? Então, a gente tem que fazer essa retomada aí do conteúdo. Então, precisa sempre estar voltando. Então, você tem que resolver muitas questões também, né? Então, eu vi lá, eu tô falando sempre de equação de primeiro grau, mas viu a equação, gente, vamos fazer 3, 4, 5 exercícios. É bom, porque a exaustão é que te leva a perfeição, entendeu? Então, assim, você tem que fazer, né? Faça simulados anteriores, né? Pra você vivenciar ali o clima de como que é a logística. Então, faça simulado, 4 horas de prova, entra lá num cantinho do seu quarto, fica lá 4 horas, termina aquilo lá, passa pro gabarito, né? E depois você vai lá, dá uma olhada no que você tá errando, o que você tem que focar mais. É mais em biologia, então vamos focar mais em biologia, né? Então, isso é bem bacana. Kelly, tem alguns aplicativos que ajudam, na sua opinião, você com as experiências? Você acha que tem aplicativos de celular na internet, aplicativos às vezes pro próprio computador, tablet, ajudam os estudantes? Ajuda. Quais, assim, vocês acham que podem ser uns aplicativos bons para poder ajudar? Olha,
assim, tem os cursinhos, né? Sim. Tem, ó, por exemplo, o meu cursinho, eu tenho o canal lá no YouTube e eu tenho várias aulas aleatórias que estão lá, que você pode estar olhando para você poder tá vendo uma aula, né? E tem bastante cursinhos voltado para vestibular, né? Que ajuda bastante também. Assim, quando eu quero me programar para alguma coisa, eu gosto muito de escrever, pontuar, colocar as ideias que eu tenho na cabeça no papel. Você falou Tem muito gente que gosta mais de fazer tudo no digital no celular, digitar no computador. Qual das melhores opções? Assim, não precisa ser uma regra que puder seguir, mas o que pode ajudar mais, o que pode ajudar menos? Como trazer a tecnologia para nosso favor sem tirar aquela comparação do analógico, digamos. Gente, olha, eu vou falar uma coisa assim seríssima, né? Porque eu sei que vocês são da geração... Acho que agora já tá vindo a geração celular. alfa. Sim. Geração celular, geração que tudo eu anoto no celular, eu vou fazer uma apresentação, está dentro do celular, né? Nada no papel. Mas olha, tudo que eu escrevo eu memorizo. Então, assim, é muito importante isso que você falou. Gente, eu tenho que escrever, eu tenho dificuldade, eu tenho que escrever, eu tenho que colocar, porque tudo que você escreve memoriza. Tanto que eu tava vendo uma reportagem que lá na Suíça eles estão tirando tudo que é de tecnologia dos alunos e tá voltando tudo pro papel. Que eu tenho que reconhecer que quando não tá funcionando mais, tem que tirar e voltar. Não é algo arcaico. Meu noivo, ele é do digital. Tudo que ele faz pra escrever, ele faz no digital, no computador, no celular. E aí, quando eu pego pra fazer algo no papel, até pra ler um livro, eu prefiro ler o livro, eu não gosto de PDF. E aí, até pra essas coisas, ele fala, para com isso, muito arcaico, porque é da época dos maias, dos astecas. Eu falei, cara, não é, eu não consigo... Não, isso já foi provado cientificamente que nós precisamos escrever, exercitar o cérebro. Então, e o que nós escrevemos, a gente memoriza muito mais do que no digitar. Não tenha vergonha da letra não, pessoal, a minha letra é horrível, mas assim, conforme eu escrevendo também, ela vai melhorando. Porque assim, aquelas anotações que você tá fazendo é sua, só você que vai olhar. Você sabendo ler aquilo, tá maravilhoso. Porque, muitas vezes a gente tem aluno que vê a mesma aula, só que ela acha mais importante o que o professor falou A, e eu acho que o mais importante que o professor falou foi C. E aí, quando chega lá na hora da prova, eu olho e falo, foi aquilo que o professor falou. Então, o que eu anotei do professor é diferente do que ela anotou, mas para ela, aquilo lá foi mais importante. Então, assim, cada um tem o seu estilo de o seu estilo de estudo, né? Então, assim, você tem que priorizar isso. E anota, gente. Anota no papel. Não escrevam aqui no celular, porque não vai memorizar. Dentro da escola, da escola, faculdade, do curso, tem aquelas trocas. Que nem você falou, a fulana, ela achou mais interessante a questão em relação ao que o professor explicou sobre as funcionalidades do não sei o que lá, do tema A. E eu achei do tema B. Tenham essas trocas para vocês interagirem, para você. Muitas vezes um colega seu vai te ajudar a você entender melhor por causa da linguagem do que aquilo que o professor explicou. Então, o professor explicou, ela absorveu, mas você não absorveu tanto. Conversando com seu colega, com a sua colega, você vai absorver de forma diferente. Mas você vai absorver, porque ela está falando com uma outra linguagem, mas sobre o mesmo assunto, não é? Isso mesmo. Isso ajuda bastante. E isso que ela falou é a gente também avaliar o nosso empenho toda semana. Entendeu? Então, assim, é legal nós fazermos para nós perguntas, né? Assim, eu cumpri o meu cronograma? Quais os conteúdos que eu acho que eu preciso ainda focar mais porque eu não consegui entender? Aonde que eu tô tendo mais dificuldade? O que eu preciso melhorar para a próxima semana? Então, todo mundo tem o seu time, todo mundo tem o estilo de estudo. E quando você começa a colocar isso para a sua vida com o estudo, você melhora até na sua parte profissional, depois, lá na frente. Você vai melhorar como pessoal, né? Porque você vai ter... já criado esse hábito de dar feedback para você mesmo. Será que isso aqui é legal? Será que isso aqui é mais importante? O que eu posso fazer, né? Então, eu acho legal. Antes de dar um encerramento, uma dica que eu já ouvi bastante de colegas, amigos, faz um cronograma no cartolina e cola na parede para você olhar aquilo todo dia, né? Eu falo isso pros nossos alunos da ETEC Fácil. Pega uma cartolina, coloca lá o mês
coloca consegui, fez, dia 1, pá, dia 2, né? Então, porque não é besteira, gente. Isso é legal porque te motiva também, né? É uma motivação que você fala, nossa, tô bem, hein? Nossa, tô, né? Então, é isso, gente. Faça isso pra vocês, porque, nossa, vocês vão, assim, realizar o sonho de vocês, que é fazer a faculdade, né? Se preparar. E olha, é só através dos estudos que a gente transforma a nossa vida. Sim. Pessoal, passou voando. Eu nem sinto quando a gente encerra o programa. A Ali fica aqui mandando eu cortar, eu já corto. Muito obrigado por nos ouvir, por nos assistir. Nos acompanhe aqui na Guardiã da Notícia. Aqui tem várias notícias pra tudo, gente. Como a Kelly mencionou aqui no off, isso também ajuda muito na hora de estudar, não é? Você ficar acompanhando a gente. Sim, atualidades. Aqui, olha, tem muitas informações na Guardiã da Notícia. Então, atualidades, vocês precisam sempre estar ligados com as notícias. A gente né? pensa que não, mas tem matérias, tem provas, às vezes provas pra alguma... Redação, vamos, um tema que tá provas para alguma muito, empresa importante que você quer entrar, eles pedem temas de atualidades, é muito importante. Nos acompanhe, você vai ver essas atualidades. Acompanhe a gente aqui na Guardiã da Notícia. Todos os dias nós temos programas de notícias, rádio, música boa. Música boa também é muito importante, né? Às vezes dá aquela relaxadinha. Fica aqui, foi hoje nosso programa de Educação em Foco com a nossa Kelly Ceola. A nossa Kelly, muito importante, muito agradecida. Kelly, você quer dar um recadinho? Quero, gente, ó, se vocês quiserem mais dicas, entra lá no meu canal, né? @Kelly Ceola ou @etecfaz, que é o cursinho preparatório online que eu tenho e te ajuda muito. Então, se vocês colocarem lá que vocês são ouvintes aqui da Guardiã da Notícia, aí eu vou dar, assim, mais conteúdo para vocês, para ajudar, porque eu falo que só transforma a vida através da educação, e eu desejo, assim, o melhor para vocês. Então, me siga lá, né, e se precisar de mais dicas, e também comente o que vocês querem para as próximas semanas. Quer que a gente fale mais sobre redação? Quer que a gente fale sobre uma faculdade específica? Vocês podem colocar aí, mandar aqui para rádio também, sim, né, que a gente vai comentando aí, falando sobre esse universo, porque esse universo, assim, ó, de faculdades, de vestibulares e de vestibulinhos, aqui nós da Guardiã da Notícia sabemos muito bem. Manda no nosso Instagram, pessoal. Manda lá, isso. Muito obrigada, Kelly. Mais uma vez encerrando aqui. Pessoal, eu agradeço muito pra você que ouviu a gente, que nos assistiu. Um beijo. Beijo. No Manai Gastronomia, nossa comida é feita com amor. Inspirada na diversidade de ingredientes e paladares. Cada receita é preparada diariamente com ingredientes fresquinhos e da melhor qualidade. Explore o nosso buffet self-service, que oferece uma centena de opções para agradar todos os gostos e dietas. Visite nossas unidades Consolação, Berrini, Paulista, Augusta e Cidade Jardim. Confira endereços e horários nas redes sociais e em nosso site. Venha saborear uma refeição inesquecível no Manai Gastronomia, onde a qualidade e o sabor se encontram. Está tendo problemas com a internet da sua empresa? Sabemos que se manter conectado é algo indispensável no dia a dia de qualquer negócio. Então, chega de passar sufoco. Venha para o futuro da conexão. Venha para a TeraCorp. Nascemos com a missão de prover à sua empresa uma conexão com alto desempenho e estabilidade para atender a todas as suas necessidades na hora de navegar em diversas plataformas. Com soluções inovadoras e especializadas, a TeraCorp está pronta para conduzir a sua empresa para as alturas. Não espere mais. Entre em contato conosco agora mesmo ligando para o 011 3192 1919 ou visite o nosso site em teracorporation.com.br. TeraCorp, soluções em tecnologia para o seu sucesso. Quer estar sempre atualizado com o que acontece na sua região? É fácil. Escaneie o QR Code na tela e conecte-se ao conteúdo exclusivo de A Guardiã da Notícia. Jornalismo regional, informações em primeira mão e as músicas que você ama ouvir. Sintonize também na rádio FM 82.3 ou acesse pela web. Tudo isso na palma da sua mão, a qualquer hora, em qualquer lugar. Grupo A Guardiã, conectando você ao futuro.